Galera, finalmente eu assisti Como Treinar o Seu Dragão live action. E galera, que filme lindo, cara. Esse live action me lembrou o porquê que eu gosto tanto de Como Treinar o Seu Dragão. Eu assistindo esse filme me senti de volta lá em 2010, quando foi lançada a primeira animação, cara. É uma sensação única e que o Dan The Blowers conseguiu trazer muito bem, perfeitamente pra esse novo filme. Sério, galera, a gente tem muita coisa pra falar, cara, sobre esse filme. Teve muitos acertos, mas será que teve erros? É isso que a gente vai descobrir agora aqui nesse vídeo. Vamos lá. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a este canal. Já chega aí deixando o like. E se tu gosta de cultura pop, esse multiverso nerd, cara, esse canal aqui é perfeito pra tu. Aqui a gente fala de tudo isso e mais um pouquinho. Então não deixe de se inscrever, porque você vai ajudar demais e vai fazer parte dessa comunidade de curiosos. Curiosos por cultura pop. Tem alguma coisa melhor que isso? Não tem, galera. E galera, primeiramente eu queria dizer que vai ser uma opinião sincera e de fã. Não vai ser uma opinião de crítico especializado, mas vai ser uma opinião de fã, de quem realmente gosta da franquia de Como Treinar o Seu Dragão, de quem assistiu todos os filmes. E galera, vocês não têm noção, eu amo de paixão, eu amo demais essa franquia. Essa franquia tá top 10 franquias da minha vida. E primeiramente eu já queria começar dizendo que eu fiquei muito feliz, fiquei estonteado, cara, quando eu terminei de assistir esse filme e falei, é isso, cara. Era esse o live action que eu tava esperando. Porque enquanto eu tava assistindo esse filme, eu me sentia lá de volta em 2010, cara, quando eu assisti o filme pela primeira vez, o filme original. O Dan The Blowers, que é o mesmo diretor, ele conseguiu pegar a essência, captar 100% a essência lá da animação, jogou aqui no live action. E cara, na hora que a gente tá assistindo o live action, você fica pensando, putz, essa cena é igualzinha. Pô, essa outra cena também tá idêntica, tá muito parecida. E toda hora você fica naquele vai e vem, galera, que você fica lembrando toda hora da animação. Todo frame que tem no live action, você fica lembrando da animação e aquela familiaridade entre os filmes, sabe? Que esse filme que ao mesmo tempo é novo que você tá assistindo, mas ao mesmo tempo que causa um certo sentimento de putz, é como se eu já tivesse assistido esse filme em live action mesmo, sabe? Porque tudo aqui tá muito familiar. Claro, obviamente, porque é uma história que a gente já conhece, já é um filme, personagens que a gente conhece e sabe como é que vai começar, como é que vai terminar, mas ainda assim tem aquela sensação, putz, será que eles vão mudar alguma coisinha aqui no live action? Será que eles vão, sei lá, adaptar alguma coisa do livro da Cressida Crowell, que é o que deu origem a esse universo de Como Treinar o Seu Dragão? Você fica com essas perguntas. E aí eu não sei com vocês, galera, mas eu fiquei nessa montanha russa. Cara, tá muito bom, as cenas estão muito iguais, mas será que eles vão mudar alguma coisa? Será que eles vão adaptar coisas novas? Mas se ficar ruim, cara, e aí, como é que vai ser? Assim, galera, esses sentimentos, assim, muito aflorados, emoções que eu senti assistindo esse filme, foi muito boa, cara. Um fã estarrecido por estar assistindo uma obra em que o diretor colocou todo o coração nela. Você vê que esse filme tem coração, você vê que a equipe de desenvolvimento pegou o filme com carinho original, remodelou pro live action, sem deixar a peteca cair, vamos dizer assim, sem deixar o filme decair, seja no roteiro ou em questão de CGI, tecnicamente. Tudo está muito bom, cara. E como eu queria ser um crítico chato, eu queria achar alguma coisa de ruim que eu achei no filme pra contar aqui pra vocês. Mas sinceramente, galera, eu não tô conseguindo lembrar de alguma coisa em que eu não gostei do filme. Ó, eu vi isso aqui, não gostei disso. Eu tô tentando procurar aqui na minha mente, galera, mas eu juro pra vocês, eu não tô achando nada. E assim, isso é querer procurar cabelo em ovo, é querer ser muito chato. Mas uma crítica, que eu tenho a esse filme é de que ele é 100% Xerox da animação. Tem muitas cenas aqui parecidas, o roteiro tá praticamente igual, não tem alteração nenhuma. Sei lá, as pessoas mais chatas, tipo eu agora com essa crítica, então a gente vai pra assistir o mesmo filme e a mesma história, o mesmo personagem, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. Será que isso vale a pena? Se é o mesmo filme, então por que não assiste a animação? Por que não deixa só a animação? Sabe, você tá menosprezando a animação? Sabe, galera, a gente fica com esse conflito às vezes, mas aí já querendo ser muito chato, porque realmente, assim, de defeitos, pelo menos eu não tô conseguindo me lembrar. E assim, galera, eu seria louco de dizer pra você que não vale a pena assistir esse filme, porque vale demais, cara, vale demais tu ir pro cinema, assistir esse filme, ou esperar em mídia digital, mas
vale muito a pena assistir esse filme, Como Treinar o Seu Dragão. É um filmaço. Se eu tivesse que dar uma nota, Como Treinar o Seu Dragão, pra mim, é nota 9, porque capta muito bem a essência do desenho original e transmite isso para o máximo de realismo possível permitido nesse filme. E bom, Queiroz, já aproveita e comenta aí se tu gostou do filme, se tu ainda não assistiu, se vai assistir. Comenta aí, cara, o que tu achou? Pra quem não assistiu o filme ainda, galera, agora a gente vai entrar na parte com os spoilers. Então, se você não assistiu ainda, pausa o vídeo, assiste o filme, depois você volta aqui pra assistir o restante do vídeo, ok? Agora, se você é daqueles que não liga pra spoiler, simbora, meu amigo, porque agora a gente vai entrar na parte dos spoilers. Bom, primeiro queria começar dizendo que os personagens desse filme, cara, são simplesmente incríveis, e os atores escolhidos pra interpretar eles foram as melhores escolhas possíveis. O Mason Thames interpretando o Soluço, Nico Parker pra interpretar a Astrid, todos os personagens, Perna de Peixe, o Cabeça Quente, a Cabeça Dura, todos os personagens aqui, cara, estão muito bem caracterizados, e os atores aqui mandando muito bem pra interpretar cada um deles. E assim, de todos os personagens, de todos os atores desse filme que estão muito bem escolhidos, cara, estão muito bem escalados, destaque aqui pros três principais, né, que é a Astrid, o Soluço e o Estoico. Cara, os três personagens pra mim, os caras pegaram, arrancaram assim, ó, o Estoico, o Soluço e a Astrid do desenho e jogaram no live action. Ou então jogou na inteligência artificial e disse assim, ó, inteligência artificial, pega essa imagem da animação e transforme no live action. Pra mim foi isso que os caras fizeram, porque, cara, a Astrid tá muito perfeita aqui, o Soluço tá muito bom e o Estoico, cara, o Estoico tá igualzinho na animação. Tá igualzinho. E assim, tá igual nem só na aparência, porque aqui os dramas de cada um dos personagens tá a mesma coisa. O Soluço querendo ser algo que ele não é, né? Ele querendo ser igual aos outros vikings, querendo ser um grande caçador de dragões, assim como o pai, o Estoico. E aí o filme trabalha muito bem esse conflito entre os dois, né? O Soluço querendo se tornar algo que ele não é e que ele sabe que ele nunca vai ser, que é esse caçador de dragões que o Estoico quer que ele seja. O Estoico, ele deseja que o filho dele siga os passos do pai, mas ao mesmo tempo ele sabe que o Soluço não tem jeito pra isso. E aí tem até mais cenas, né? Porque o filme live action tem uma duração maior do que a animação, então tem um tempo a mais pra se desenvolver essa relação e tem cenas novas que desenvolvem mais. Por exemplo, tem mais cenas de diálogo entre os dois e que a gente vê muito mais um Soluço em que ele, ao mesmo tempo que não quer desapontar o pai, ele também quer demonstrar como os dragões podem ser diferentes, porque a partir do momento que o Soluço acha o Banguela e descobre que os dragões não são aquilo tudo de mal que os vikings pensam, ele fica com esse conflito interno. Cara, eu tenho que mostrar pro meu pai, pro meu povo, que os dragões não são tão ruins assim, não são tudo isso. Mas ao mesmo tempo ele não quer desapontar o pai. Justamente agora em que ele usou a aproximação com os dragões pra se destacar, né, pra se tornar uma grande celebridade lá na vila, né, porque ele tem jeito com os dragões, né, aprende alguns truques com o Banguela de como domar os dragões. E aí ele começa a ficar famoso. E aí ele fica nesse conflito de, ao mesmo tempo que ele não quer desapontar o pai, ele também quer mostrar como os dragões são uma coisa completamente diferente, como eles não são o grande vilão da história, sabe? A Astrid aqui também, galera, é muito bem desenvolvida. Aqui ela chega pra se juntar com o Soluço e os dois se completam de uma forma muito boa, assim como é na animação. Aqui a gente tem diálogos até mais sérios do que na animação, né? Até porque o público aqui é voltado mais pro público adolescente do que especificamente para crianças juvenis. A gente tem diálogos aqui mais sérios, um pouquinho mais. E como eu falei, a Astrid aqui, ela soma com o Soluço. Ela é uma grande guerreira. De todos que estão ali, ela é a mais habilidosa. Ela tá lutando, porque ela veio de baixo e ela tá lutando pra poder se tornar a grande guerreira de Berk e uma grande caçadora de dragões. Só que tudo isso muda a partir do momento que ela conhece o Soluço. E aí ela vê que o Soluço, ao invés de ser um caçador de dragões, tá domando um, tá montando em um. Ela vira completamente essa chave, passa a ficar do lado do Soluço, a entender que os dragões não são um grande problema da história. Bom, pelo menos não todos, só um. A Astrid, ao mesmo tempo que ela tem aquela personalidade forte, gosta do Soluço, ao mesmo tempo que ela esnoba ele, mas ele gosta, igual na animação, cara. Aquela personalidade forte da Astrid foi muito bem captada pela Nico Parker. Então, ela interpreta aqui uma Astrid assim, ó, espetacular, cara, melhor possível. Não tem como você pensar numa atuação melhor do que a Nico Parker deu pra essa Astrid. Mas também nem é só ela, porque o Mason Thames, cara, o que esse cara entrega como Soluço, tá louco. O cara dá vida, ele nasceu pra fazer o Soluço. Assim, de todos os atores que já interpretaram um personagem, o Mason Thames interpretando o Soluço, cara, tá
top 10 atores que mais combinaram com seus personagens. Impressionante o grau de atuação que o Mason Thames coloca aqui nesse filme. E pra mim, cara, ele é o soluço definitivo. Pra mim não tem outro soluço, é só o Mason Thames. O cara manda muito bem nesse filme, o cara é show de bola. Aquela personalidade atrapalhada, sabe, do soluço, e até aquelas partes mais cômicas dele, tanto dele com o Banguela, a relação dele com o Banguela também de amizade, cara, é tudo muito bem captado pelo Mason Thames, e ele consegue entregar uma atuação digna e muito bem feita, impecável, cara. E o que falar do Stoico? O Stoico também, cara, tá simplesmente incrível nesse filme. O Gerard Butler, ele conseguiu também dar uma atuação muito verídica pro Stoico. Pra ele é muito fácil, né, cara? Porque o cara já interpreta o Stoico lá na animação, né? Ele é o dublador, na versão original lá do filme. Então, o cara já pegou um trabalho em que ele já sabia como é que fazia. Só que teria um grau de dificuldade a mais, porque ele teria que interpretar, ao invés de só interpretar com a voz, ele teria que interpretar com corpo e alma. E o cara conseguiu, cara. Então tá de parabéns, Gerard Butler. Muito bem feito pra gente. E agora, galera, eu queria entrar na parte da amizade entre o Soluço e o Banguela, porque aqui a amizade também o Dean DeBlois conseguiu capitanear muito bem e fazer uma direção, cara, perfeita. Tecnicamente, o roteiro é muito bem escrito. É o roteiro da animação, gente. Então não tem muito o que reclamar, né? Porque o roteiro da animação já é impecável, já é muito bem feito. Eles só pegaram esse roteiro e transformaram no live action. Então aquela trama de construção de uma grande amizade entre um humano e um dragão, muito improvável, justamente o filho do maior caçador de dragões de toda a ilha ou daquele tempo de Berk que a gente acompanha, é muito bem construída, cara. Narrativamente, o filme, ele é muito dinâmico. O Dean DeBlois conseguiu dar uma dinâmica pro filme em que você não fica achando, nossa, essa cena aqui tá arrastada, cara, essa cena aqui tá demorando demais, ou então, nossa, essa cena aqui foi muito apressada, aqui passou muito rápido, eu acho que merecia um desenvolvimento a mais. Não, cara, você não sente isso. Aqui o Dean DeBlois conseguiu balancear e estabilizar o filme para que ele fosse dinâmico, muito rápido. Você não vê o tempo passar assistindo o filme, cara. Justamente por isso, porque o filme, ele é bem dirigido, tecnicamente ele tem um roteiro muito bom. Então você compra a amizade do Soluço com o Banguela, porque ela é muito bem escrita e muito bem te passada, né? Você tá assistindo lá, o filme te passa muito bem essa construção de amizade. Você vê desde o comecinho do filme até quase o final do filme lá, você vê o Soluço, né, tentando construir uma amizade, tentando conseguir a confiança do Banguela, que não é muito fácil, não. Mas não tem que falar, né, galera? Os dois são muito fofinhos em tela. Os dois são muito fofos, cara. E o Banguela, então, nem se fala. Os caras conseguiram fazer um Banguela muito, muito carismático. O CGI desse filme é impecável. E já entrando nessa parte mais técnica do CGI, é realmente impecável, galera. Você não vai ver, assim, um erro muito grave de CGI. Você não vai ver um CGI porco ou mal feito. Você vai ver realmente um CGI, cara, de responsa. Um CGI realmente que merece um orçamento que tem. Um orçamento de blockbuster. Dá pra ver que a Universal e a DreamWorks investiram bastante nesse filme, até porque é a primeira investida da DreamWorks nesse ramo, né, de live action. E assim, na minha opinião, JB José Henrique, o filme conseguiu, e a DreamWorks conseguiu fazer um filme bom, que agrade os fãs, agrade quem nunca assistiu o Como Treinar Seu Dragão original, porque quando assistir esse live action aqui, vai gostar, porque a história é muito envolvente, muito dinâmica e muito comovente, dessa amizade. Então assim, galera, o meu medo era de, será que a DreamWorks vai conseguir? E ao meu ver, ela conseguiu. Mas galera, me contem aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam desse filme. Eu quero saber o que vocês acharam. Comenta aí, cara. Vocês gostaram do filme? Desgostaram? Acharam que desrespeitou a animação por algum motivo? Comenta aí, cara, que eu já tô lendo aqui os comentários, hein? No mais, curiosos, olha, se você não assistiu ainda o novo trailer final de Superman, cara, eu te conto tudo aqui nesse vídeo, ó. Eu reajo e faço análise de todos os detalhes que apareceram nesse novo trailer, que tá insano, tá muito bom. É outro filme que vem forte também, e é um forte candidato a bater bilhão. Assim como Treinar o Seu Dragão, porque eu acho que esse filme vai bater bilhão, porque é muito bom. Mas enfim, curiosos, espero vocês no próximo vídeo. Um beijão, obrigado por terem assistido até aqui. Te espero no próximo vídeo, hein? Fui!